tá aqui, eu quero falar com esse cara que eu acho que é o cara que mais entende no Brasil sobre isso, comportamento de trader, que é o psicólogo Celso Santana. Seja bem-vindo, Celso. Obrigado por ter aceitado o convite. Tá aqui mais uma vez nessa Opa! segunda edição, né? Fala. Que a gente aí acabou se conhecendo há alguns anos atrás e a nossa amizade sempre aí fortalecendo. Te agradeço por isso, pela amizade, agradeço pelos conhecimentos. Quem é Celso Santana? Fala aí quem é você, o que, que você faz e por que, que as pessoas deveriam seguir você. Opa! Beleza, GG, obrigado mais uma vez, obrigado a todos e a todas que estão assistindo, né, por estarem aqui, né, pelo tempo de vocês, agradecer o GG, sempre aí muito, ah, ah, sem palavras, né, tudo que ele falou aí antes, engrandecendo não só, né, a mim, mas ao tema, né, a nossa temática aqui, que eu sei que ele também compartilha e tem uma paixão por falar da parte emocional do comportamento dos traders. E mais uma vez, segunda edição, né? Que estou comparecendo aqui, me sinto de fato aqui no meio aí de grandes ídolos do mercado. Então, muito bom estar de volta. Beleza, meu cara, mas vamos lá, né? Eu queria saber se era você que ia estar aqui mesmo, né? Você que ia estar aqui comigo. Fiquei feliz de Não, saber que eu fiz questão dessa de vez. estar. Que Fiz se questão de estar aguentar, aqui na contigo. verdade, né? Se você. Porque Cara, ainda tá light, né? Ainda tá bem light. não, eu abri aqui um energético aqui, os caras falaram, pô, mano, começou agora, você já tá no energético? Eu falei, não, tô me preparando, entendeu? Pra parte mais punk do Pra negócio. madrugada, Mas o né? Miguelito tá me ajudando, né? Ele fez aqui várias entrevistas bem legais, intermediou aqui várias entrevistas legais. E eu tô aqui bastante tranquilo, confiante que se der aqui uma canseira maior, ele toca. Maravilha, GG. Bom, é isso aí. Mas hoje tá light, tá cedo ainda. O que você Então vamos preparou lá, para galera. nós, Celso? Vamos lá. Eu pensei bastante, né? Para o que que eu vou trazer de novo, né? O que que eu posso trazer para falar aqui nessa segunda edição. E, assim, hoje a ideia é até apresentar um conteúdo que vamos pegar aí nos meses anteriores, né? Pelo menos esse ano eu vejo com muita recorrência no pessoal que eu estou atendendo. É uma intervenção que eu acho que ela é muito prática de você colocar, vocês que estão assistindo, né? Vocês vão assistir depois, colocarem no dia a dia de vocês. É bem simples e bem eficaz. Que é um método de avaliação de papéis, um acrônimo chamado GAL, vou explicar daqui a pouquinho. Mas a minha ideia é sempre assim, né? A gente está falando de psicologia. É, Você se conhecer, você entender melhor sobre você, você colocar algumas práticas e treinar, experimentar, né? Acho que a grande ideia é que assim como você experimenta na parte técnica, você vai vendo qual que é o profissional que vai se adaptar a você, você vai entender, muitas vezes é mais fácil até você dar uma certa modificada no seu operacional do que ter que ser aquele exatamente que você aprendeu ali com um mentor específico, que não está se adaptando a você, você faz algumas modificações, é mais fácil modificar você, si mesmo. Mas essa forma que a gente vai falar aqui hoje, que é o GAL, é uma forma de você pensar, né? De você entender, tomar um pouco mais de consciência de quais são os seus verdadeiros papéis, né? Falando aí especificamente, aí principalmente para traders, né? Day traders, quem está aí todo dia, né? Nas, nessa guerra aí que é o mercado financeiro, principalmente aqui na B3, né? A gente tem sempre dias, estamos tendo, né, dias muito voláteis e eu acredito que vai ser cada vez por aí, né? Então, ainda mais esse final de ano, ano que vem, a gente ainda vai ter muita volatilidade, com certeza, né? Não que não tenhamos para frente também. Pessoal, antes de mais nada, deixa eu falar um pouquinho rapidamente aqui sobre mim, né? Para que vocês conheçam quem está falando aqui com vocês. E também deixo aberto aí para que vocês queiram fazer perguntas ao final, deixar um espacinho aí, se der, para a gente poder dialogar um pouquinho aqui. Então, fiquem à vontade aí para as perguntas. Bom, como o GG falou, né, sou psicólogo, sou formado em psicologia, tenho pós-graduação, fiz mestrado depois na UFMG, não em psicologia, mas fiz mestrado em controladoria e finanças, que a ideia era realmente achar um campo, uma área de trabalho, que é as finanças comportamentais, para poder falar, né, trabalhar mais a minha pesquisa que foi feita com day traders, né, todo o trabalho de entender a personalidade, os traços de comportamento dos day traders aqui da B3, né, com conta real, foi feito, né, nessa pesquisa
que resultou em 2 trabalhos lá no UFMG, que a ideia era entender isso melhor. Então, assim, já estou aí há um bom tempo, né? Como psicólogo, já há uns quase 15 anos atuando profissionalmente, passei de tudo, né, que vocês possam imaginar. Trabalhei em unidades básicas de saúde, né? Uma unidade básica de saúde, que é o SUS, né? Trabalhando, atendendo ali aí laboratório para tudo, né? Uma escola, verdadeiramente, depois que você se forma, e né, quem é da área da saúde, né, trabalhar no SUS, né, um salve aí para todos os psicólogos, colegas que trabalham em PSF, em UBS, que realmente é um trabalho importantíssimo e que deveria ser mais valorizado aqui no país. Depois fui caminhar, ainda na área pública, como psicólogo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com perito de avaliação psicológica, né, trabalhando com demandas processuais ali que envolviam conflitos entre pessoas. E ali você vai vendo que não foge do que a gente acaba encontrando na vida, né? Na verdade, as questões da vida são judicializadas e aí você precisa de alguém ali da área da saúde mental, da psicologia, para poder ajudar que as decisões sejam as mais justas possíveis, né? E aí eu fui vendo como que realmente o conflito, como que realmente as decisões que a gente, né, que todos nós tomamos, e principalmente quando a gente está falando de decisões financeiras, elas passam pelas emoções, sempre, né? Somos seres humanos. Tá? Então, assim, não tem como dizer, o mercado financeiro, ele, né, vai virar todas as operações são randômicas, né? Você não tem nenhum tipo de poder de escolha ali, porque é aleatório. Nunca será, porque seres humanos não são aleatórios. Se nós fôssemos aleatórios, nem no nível individual, e muito menos quando a gente fala coletivo, a gente não teria, né, tantas categorias. Assim, você não existiria, por exemplo, terapias, você não existiria a prova de psiquiatria, manuais. É claro que individualmente nós temos características muito diferentes, mas como grupo não é assim. E quem está por trás somos sempre nós, seres humanos. E de 2016 até hoje, eu fundei Psicologia Financeira, que é uma empresa que lida, né, com toda essa interface entre psicologia e mercado financeiro, principalmente aí no atendimento a day traders, né, que é o que eu faço. Né, na verdade, eu divido meu tempo das trincheiras aí com vocês, operando diariamente. Eu opero dólar desde 2017, na parte da manhã. Acompanho, tem um grupo lá no Profit Chart também, da Nelogica, acompanho o pessoal que está lá operando junto, e à tarde, e alguns dias, um pedacinho da noite, também fazendo atendimentos individualizados, lives, né? Depois vocês entram lá no Psicologia Financeira, no Instagram, no YouTube, vocês vão encontrar lá bastante informação. E também trabalhei já com fundos, trabalhei já com mesas proprietárias. Eu estou aí com a mesa proprietária do Rio Euroinvest. Acho que a gente já está indo para o 3º ano juntos lá, dando assistência aos traders, né, sendo psicólogo da mesa. Trabalho com algumas corretoras. Hoje tenho uma parceria com 2 escritórios, né, os maiores escritórios da XP, que é a BRA e a ABS, Blue Star. Então, assim, sempre, né, nesse universo. Então, o que eu vou falar aqui para vocês hoje, nesse curto espaço de tempo, que é um desafio, né? O que dá para fazer em tão pouco tempo. Sempre é um desafio até nos próprios atendimentos, porque aqui a gente tem um espaço limitado. Né? Seria ótimo se o trader fosse fazer um trabalho de prevenção, né? Ele fosse se entender, trabalhar autoconhecimento, entender por que eu sou impulsivo, por que quando acontece algo eu já ajo sem pensar. Bom, tudo bem, você pode até entender isso lá atrás, mas isso vai levar tempo, né? Nada é rápido assim. Falei, a gente tem categorias, mas não é uma caixa para cada um, a gente não está. A gente tem uma complexidade envolvida. Só que esse ser aqui complexo, que hoje tomou um stop de R$30 mil, amanhã ele vai operar, semana que vem ele vai operar. Então a gente precisa também ter estratégias e ferramentas mais diretas para intervir, né? Para ajudar. Assim, concordo com os 2 colegas que estavam falando antes. Eu vi a palestra, a aula deles também, sobre Forex, falando sobre a dica das galáxias de você ter um plano de trade escrito. Né? Eu sempre peço a todos os pacientes, todos os traders que eu acompanho, olha, escreva, pegue um caderno, e eu ainda vou além, né? Peço assim, à mão, tá? Tenha o seu caderno sempre ali, junto no local onde você opera. Deixa o caderninho lá, vai escrevendo, vai colocando como é que você está sentindo, como é que foi o dia, vai constituindo, que eu chamo do diário emocional, porque depois você vai olhando isso com o passar do tempo, e tem tudo a ver com o que a gente vai falar com esse método de avaliação de papéis. E aí eu escolhi justamente falar e trazer esse assunto aqui para vocês, essa temática,
Por quê? É simples de implementar, e a ideia aqui é criar uma consciência um pouco maior. Consciência que eu falo é consciência operacional, tá? Consciência de você sentar, e essa profissão, que é o day trading, né, especificamente, ela exige, sim, uma preparação, de você estar enfrentando alguns desafios, muitas vezes os mesmos desafios durante muito tempo, né? Então a resiliência é um aspecto importante, mas de você ir gerenciando isso aos poucos, né? A gente não consegue ter efeitos, mudanças que são rápidas. Ninguém fica, eu me tornei consistente depois que eu entendi uma ideia aqui, da semana que vem, numa semana ali, já pronto, virei a chave. Isso é mito. Isso é uma forma da gente expressar. Na verdade, eu brinco com o pessoal do atendimento, eu falo o seguinte, olha, vira a chave para sua outra profissão. Ah, mas eu sou trader full time, eu opero de manhã e tal. Então vai operar ali no horário que você estipulou. Eu sou da opinião, aí Celso mais operador aqui, que você opere ali na parte da manhã, até no máximo 1 hora, meio-dia e tal, e encerre, e você, né, vire a chave para outras coisas. Então, um trader ele tem que praticar esporte, ele tem que, né, estudar outras coisas que não só do day trade, desenvolvimento pessoal mesmo, ler, abrir a cabeça, participar nem que seja de atividades de hobby mesmo, que ele goste de fazer. Então, à tarde, cuidar da família, cuidar da casa, de outros interesses que tiver, né, e não ficar ali de, sei lá, 8h30 da manhã, 8h20, já está sentado ali até, atualmente, né, 6h31, né, 18h31 está saindo da tela. Por quê? Porque você vai ter que fazer isso aí todo dia, né? É a cabeça, o nosso corpo. A gente tem hoje em dia, uma intoxicação mesmo, né, do trader que fica ali o dia inteiro na tela. Por quê? Seu corpo, ele é uma máquina de produção de hormônios, neurotransmissores, neurohormônios. Você está todo o tempo liberando isso, né? Chega uma hora que aquele cansaço que a gente tem no final do dia, parecendo até que você fez uma atividade física, né? Aquela tensão acumulada, ela tem uma certa nocividade no teu corpo, em você. Então, a ideia é, se você tem isso muito claro. Quer falar alguma coisa, GG? Eu quero sim. Eu chamei Manda aqui. aí, meu cara. Não, é porque tem uma coisa que você me falou uma vez, inclusive numa imersão que a gente estava promovendo, e que essa questão da consistência, essa questão do controle, do equilíbrio, e aí você falou de um estudo americano, né, nos Estados Unidos, onde colocaram neurotransmissores pelo corpo de traders profissionais e traders amadores. E mesmo aquele trader com grande experiência tinha cargas, né, de flutuações mentais muito grandes. Ou seja, até os traders grandes, né, isso que tem que passar por um trader que está iniciando, achando que ele vai ficar uma pedra sempre, né, cara? Isso. E aí você falou da questão que passa pelas emoções, as decisões. E eu acho tão interessante esse ponto que você colocou para nós naquela imersão, que eu acho que seria legal até falar também, se você, em algum momento da sua explanação, falasse sobre esse estudo, que eu acho que é bacana pra caramba. Era mais isso. Perfeito, beleza. Maravilha, gente. Então, esse estudo que o GG se remeteu é um estudo feito pelo Andrew Lo, que é um professor da Sloan, que é a escola do MIT, só que para negócios, né? A gente conhece muito a MIT, que faz lá, sai os gênios do Vale do Silício, tecnologia e tal, mas você tem a faculdade de negócio, de business deles. E o Dmitry Rampan, o estudo é de 2002, 2003, não me lembro exatamente o ano, mas depois a gente pode até, se alguém que já acompanhou, né, se tiver alguém aqui do TET, do meu treinamento emocional, lá eu falo, talvez sobre aí, coloca aí pra gente depois. Que aí vocês podem procurar, tá? Vocês acham esse estudo na internet. Ele fala da psicofisiologia dos traders. E tem a ver também com o que a gente está dizendo aqui. Que assim, essa ideia nossa de que você vai ficar, realmente, como a gente já falou, virar uma pedra, assim, buscar não ter emoção. Isso não existe, tá? Se você é ser humano, assim como qualquer um aqui, todos os traders que passaram aqui,
desde lá do Storm de manhã e tal, todos eles sentem, a gente sente, né? A gente sente na frente da tela, fora da tela, e é para sentir mesmo, né? Por quê? Porque na sua cabeça tem todo o equipamento ali neurofisiológico para isso, para sentir medo, ansiedade, raiva, felicidade, né? A leitura que a gente vai dar para isso muitas vezes é importante, que é o mais importante, que tem a ver com esse método de avaliação dos papéis, que é você entender que ao sentir, você passa a ter uma escolha, quando você, aí a autoconsciência, você, primeiro, para como é que você faz isso? Você tem que se permitir perceber os seus pensamentos e o seu corpo também, que ele vai dar toda essa ativação. A gente sabe quando a gente está com raiva, né? Você não precisa chegar a quebrar o monitor, como já vi acontecer, e para você entender que você está com raiva. Geralmente ninguém faz isso num ambiente ali, no momento em que você está tendo um grande gain, né? Um dia que o mercado deu aquela sexta-feira, né? Quem operou dólar aí? Quem operou dólar aí fala eu aí no chat. Né? Deu aquela subida ali, por volta das 2h30, 3 da tarde. E aí você poderia estar lá comprado, de repente, né? O mercado fez lá 30 pontos, nem imaginava, estava ali fazendo um trade curto e tal, e senti aquela euforia, aquela felicidade, né, que vem um pouco mais carregada. Você não vai ficar feliz o suficiente para, né, e a tua resposta natural vai ser quebrar alguma coisa, que é socar a sua tela. A gente faz isso quando acontece justamente aí o contrário. Mas isso é uma interpretação do que está acontecendo no seu ambiente externo. Você está interpretando que você está perdendo dinheiro, que isso é ruim. Isso tudo, pensamento rápido, emoção, liberação aí de adrenalina, tá, o teu corpo querendo ir para cima, se vingar do mercado. Isso vai acontecer sempre, né? Na verdade, assim, o que vai acontecendo com os traders que são profissionais, aí nesse estudo, que eles faziam isso, né? Eles mensuraram ali a ativação, a resposta neurofisiológica, né? Fisiológica dos traders que eram traders de um grande banco de investimento. Eles não falam qual, mas um grande banco de investimento dos Estados Unidos, que operavam juros. Então, assim, já traders profissionais, tal, provavelmente aí um capital bem alto, e mostrava que em determinados momentos, todos eles tinham vamos colocar assim, uma excitação, né? Você mede antes, né? Como é que é o nível, depois você vê esses picos aumentando, que eram picos nos quais muitas vezes eles estavam ali com posições mais carregadas, contra e a favor também, às vezes. E só que a diferença daqueles que conseguiam ter resultados, tiveram resultados positivos, é que à medida que também subia, descia, né? Ou seja, em algum momento eles conseguiam ou fazer uma interpretação do que estava acontecendo na tela era normal, então ele tinha que aguardar um certo ponto ali do gerenciamento de risco dele, porque todos os traders têm gerenciamento de risco, mesmo traders de fundo, ele tinha que aguardar os pontos, ou ele conseguia, né, se acalmar, digamos assim. Existem ferramentas para isso, tá? Não vai dar para entrar aqui, mas conseguia ali, né, segurar um pouco a emoção e continuava operando. Então, isso é para deixar claro que todos nós vamos sentir. A diferença é a intensidade, né? Com o tempo, você vai conseguindo passar pelas mesmas experiências, tendo intensidades emocionais diferentes. Então, assim, tomou um loss, às vezes o primeiro, já cansei de atender trader que fala assim, eu já tive loss de R$200, tive vontade de chorar. Mas depois, com o tempo e tal, hoje eu tomo loss de 2, 3 mil e consigo sair. Assim, nunca vai ser bom, galera. Nunca vai ser bom. Você vai ser, pô, fiquei feliz que eu tomei o loss. Mas você vai conseguir entender que, olha, foi dentro do gerenciamento, beleza, segue para o próximo dia com mais naturalidade. O que eu falo, isso passa por um processo chamado de naturalização das perdas, né, que é a aceitação. Se você aceita, entende. Aí, GG, se você puder colocar aqui a tela, só para eu falar rapidinho aqui desse método de avaliação de papéis. Sim, coloco sim. O pessoal da técnica aqui vai liberar aí o compartilhamento da tela. Nós estamos de tempo aqui, 6h30. É só para um slide só para a gente poder deixar mais... Legal, não, vamos apresentar sim. Claro, esse tema aqui sempre é um tema que eu fico aqui vendo aqui assim com maior atenção, cara, porque esse negócio da aceitação é fantástico, né, cara? Eu acho que é o primeiro passo para tudo, né? Aceitar. Aceitar para poder mudar, né? Porque senão não adianta. Exato. Você vai ficar batendo a cabeça da mesma forma. Sim. E se comprometer. É o que a gente quis trazer aqui, né? Falar um pouco mais da ACT com outra pessoa, mas não foi. Dessa vez não funcionou. É verdade. A agenda dele. A terapia da aceitação e compromisso. Exatamente. Aliás, vamos abrir um parênteses sobre isso, talvez falar um pouco. Não sei se
Pô, é aquele negócio, né, Celso? A gente quer falar de tanta coisa, cara, e é só 50 minutos, né? O olho aqui Mas no relógio, né? eu fiquei muito fã do ACT, né, cara? É a terapia de aceitação e compromisso, né? Você entender que você precisa mudar. Isso. Isso é dentro da psicologia, terapia cognitiva comportamental, né? É uma célula dentro dessa Da TCC. da TCC, Ela é né? mais voltada até para o comportamento, né? A mudança de comportamento do que tanto trabalha a parte cognitiva. Mas hoje em dia a gente ainda coloca aí na TCC. E uma das coisas que eu li, né, e que eu comecei a estudar sobre ACT por causa do Didi Moran, que é um dos grandes psicólogos do ACT nos Estados Unidos, que presta consultoria para bancos, para o Goldman e vários outros bancos gigantescos, é a questão da flexibilidade psicológica, né, cara? Vou lançar aqui, né, que para nós traders, né, a flexibilidade psicológica é um negócio primordial, né? Uma das características mais importantes, talvez, da gente para um trader. Cara, mas eu não vou falar não, porque senão eu vou falar muito e eu quero que você fale. Manda lá o slide outra vez. Eu até escrevi aqui, só para quem quiser procurar depois, ACT, né? Seria em português, mas ACT. ACT porque já parece em inglês a palavra ação, né? Porque a premissa é que você aceite, né, o que está acontecendo ao seu redor, tá? Você aceitar, inclusive, as suas emoções, que isso tem a ver com gerenciamento de emoções. A gente fala muito em gerenciamento de risco. O que é o gerenciamento de risco? Primeiro, você tem que ter o gerenciamento de risco, né? Você está aceitando o risco. Porque todo mundo que entra no mercado financeiro, no day trade, especificamente, na profissão aqui, você sabe que você tem que ter, né, ou pelo menos deveria de ter, né, um certo planejamento. Você tem um plano, o que eu falo, o que eu chamo você ter um limite de loss, que pode ser em pontos, que pode, principalmente para quem está começando, pode ser financeiro, e você tem uma estimativa de ganho, não é meta, é estimativa de ganho. Isso vai variar de dia após dia, tal. Você não tem que chegar no seu limite de loss total e também não tem que chegar todo dia ali naquele valor que você colocou como sendo possível mediante o risco assumido e o número de contratos ou o lote que você está operando. Mas a gente tem que ter, né? Você tem que ter esses parâmetros, porque senão você vai operar a esmo ali, aí o mercado que o mercado me der. Tá, mas e o que ele pode te tirar? Você vai pensar só que vai ser só todos os dias de ganho? Aí um detalhe aqui, pessoal, eu sempre reforço isso. Eu atendo hoje, a maioria são traders que estão começando, tem gente até que tem 4, 5 anos de mercado, tem quase tanto tempo quanto eu, que está ali, né, voltando e tal, e buscando trabalhar até mesmo na parte cognitiva, nos pensamentos, a aceitação das grandes perdas e tal, para poder conseguir hoje caminhar. Mas tem traders que hoje já estão consistentes. E eu gosto de falar disso porque, assim, é difícil, sim, mas é possível essa profissão. E todos os traders que eu acompanho hoje que estão... Tem um que eu faço sempre falar dele, que já tem 3 anos que ele está comigo. Então, assim, eu tenho quase um estudo de caso, né, para poder... E eu vejo o resultado de todos, tá? Todos os dias. Então, assim, é quase um estudo de caso específico ali que dá para acompanhar, né, mais longevo aí de resultados. E ele inclusive estopou sexta-feira, né, dentro do valor que ele percentual ali do que ele se propõe, na verdade até bem abaixo do que teria sido o máximo, mas todos os traders stopam. Então, se a gente não trabalhar essa competência que é o stop, que é essa naturalização da perda, não vai adiantar, né? Não funciona. E como é que a gente trabalha algo assim? Eu sempre brinco, não é igual andar de bicicleta, não adianta eu na teoria. Eu posso até melhorar se eu ler um livro sobre isso, mas você tem que ir lá e fazer, né? Você vai ter que cair, vai ralar o joelho, vai sentir medo, muitas vezes ali no começo, mas depois a coisa vai ficando mais fácil. Então você tem que experienciar. E muitas vezes um stop dentro do seu gerenciamento, ele tem que ser visto como algo na sua consciência, ali, pelo menos forçadamente no começo, como algo bom, algo que foi dentro daquilo que você estipulou, e você está ali, pelo menos tendo uma oportunidade para trabalhar esse evento, né, da aceitação do stop, que só dá para trabalhar aceitando, né? Então, assim, mas aí, senão eu vou divergir aqui, não vou falar de outro ponto aí, que é a parte da naturalização do stop. Então, esse método de avaliação de papéis, pessoal, aqui não é da ACT, tá? Mas aí tem a flexibilidade também cognitiva, a flexibilidade psicológica que o Diego falou, que também, né, tudo são pontos que vão chegando, caminhando juntos, né, dentro da terapia cognitivo comportamental. Você tem várias escolas, vários ramos. A ACT é uma muito importante, muito interessante, inclusive.
que ela vai trabalhar isso. Você tem que aceitar o que vai acontecer, aceitar suas emoções. Você trabalha também o compromisso na mudança. O compromisso, olha, tem gente, eu falo, vocês têm que ter uma rotina, né? O trader tem que ter uma rotina, ele tem que ter horário de acordar, ele tem a sua rotina estabelecida, que pode divergir, e diverge, obviamente, muitos, né? Mas você tem que ter a sua, que faz sentido para você, dentro da sua, que vai acomodar a sua necessidade, né? Tem gente que tem filho, tem gente que não tem gente que tem que fazer alguma coisa antes, até mesmo de trabalho, tem gente que não tem, então você vai ter que ter a sua que funciona. Como é que eu sei? Você vai colocar isso como sendo objetivo até achar uma que vai se encaixar. Celso, eu fiz tudo, mas estou fazendo diário, estou fazendo respiração, estou fazendo relaxamento, estou fazendo mindfulness 1, 2 vezes, eu estou o diário anotando as 2 vezes, estou fazendo tudo isso, mas hoje, né, fiz a escala, me senti bem na hora que eu estava operando, mas tive um dia ali que as coisas saíram fora, me senti mal operando, fiquei puto e tal, perdi mais do que eu deveria, fiz Pix para a corretora, operei do celular, né? Então, a cagada completa. Mas estou fazendo tudo e não estou mudando. A ideia aqui justamente é o compromisso. Tá? O que aconteceu? Quais foram os gatilhos envolvidos? O que aconteceu antes? Talvez você não esteja conseguindo ver todo o cenário do que aconteceu naquele dia, ou era o dia de ter sido seu stop do dia, na verdade, né? Seu stop máximo. Mas passou e tal, enfim. Eu falo que a diferença de quem é trader já há mais tempo, né, já se profissionalizou, já vive do mercado, é que, ainda que você tenha esses dias ruins, algumas barreiras passam a ser intransponíveis. Por exemplo, né, eu tenho um sistema de gerenciamento de risco da plataforma, mas se a gente sabe, né, travou ali, você pega o telefone, vai operar, opera do home broker, então, cagada, o trader ele tem a chance, ele vai conseguir fazer se ele quiser. Mas o autocontrole, ele passa em você colocar barreiras para que, na hora que aconteça algo, você tomou um stop, você ficou com raiva, que é isso, né? Você aceita essa sensação, às vezes sai da frente da tela mesmo, espera, né? Sai desse automático de ficar na frente da tela ali operando o tempo todo, e volta, enfim. Ou até mesmo naquele dia, dependendo do que for, nem vai operar mais. Ou já percebeu que não deveria nem ter começado o dia, mediante o que está acontecendo na tua vida e tal. De repente, aquele dia era para não ter operado. Se você tomou stop que foi a menor, principalmente do que seu limite, você ainda saiu no lucro. Então, sai fora, espera, aceita isso, mas também a responsabilização. Né? Não é aceitar todas o que eu fiz de errado e continuar fazendo. Aceita, responsabiliza, né? E propõe possíveis mudanças. E isso a gente vai fazendo, né? Bom, mas aqui não estamos para falar da ACT, a gente está falando desse método de avaliação de papéis. De tempo que vocês escolhem. Vamos lá. Basicamente, pessoal, o que é esse método? Isso é uma intervenção que eu tenho feito com todos os traders que eu estou acompanhando hoje, que a gente propõe uma tomada de consciência um pouco mais diferenciada em relação à profissão. Você é day trader, mas o teu escopo, você não fica rico num dia de operações, mas você pode quebrar a sua conta, né? Você pode quebrar a margem da corretora, às vezes quebrar a tua conta bancária, quebrar a tua vida financeira em um dia. Então você não vai ficar milionário, você não vai atingir seus objetivos futuros de uma boa vida ou de proporcionar isso para a tua família em um dia de operações. Vão demandar vários dias, vários meses, anos para que isso aconteça. Então a nossa ideia aqui é não enxergar a profissão como um único dia específico. Tá? O único dia ele não tem que ter, a partir de agora, você assistindo a esse método, a influência de deixar com que as suas emoções sejam tão alteradas, tanto, né, para o bom, né, para o lado bom da coisa, da alegria, euforia, como principalmente para o lado ruim. A gente sabe que tem um valor maior, né, uma valência, né, maior às perdas, os sentimentos negativos do que os sentimentos positivos, uma questão de sobrevivência e tal. Pode até para a gente falar aqui, mas é assim, né, a gente sente mais a dor do que as sensações prazerosas de quando algo bom acontece. E aí a gente passa a ampliar um pouco mais essa gama. Então, assim, você vai encontrar dentro de você agora uma divisão entre 3 papéis importantes. Por que tem uma cadeira aqui? Isso tem a ver com a cadeira. A cadeira, aí já remete à psicologia cognitiva, a gente tem algumas ferramentas, né, de dinâmicas dentro do consultório, chamadas de role play consensual, tem a gente chama método da cadeira vazia, né, que é você colocar uma cadeira na frente do paciente para que ele coloque ali a figura de, eu tenho uma relação conflituosa com meu pai, com a minha esposa, com alguém assim desse tipo. A gente coloca aquela pessoa ali na frente. Às vezes o próprio terapeuta faz o papel inverso, né? Faz como se fosse a pessoa, né, para dialogar com o paciente, ou às vezes é só uma cadeira vazia, e aí o terapeuta geralmente ele vai conduzindo, como se a pessoa estivesse na frente
dela, e aí você vai trabalhando alguns pontos que são importantes ali naquela terapia específica. Mas aqui pra gente ela funciona mais ou menos assim: você vai colocar uma pessoa numa cadeira, um espaço vazio aí, no sofá, numa cadeira, num banco, você vai colocar 3 pessoas para conversar, que é, né, dentro dessa dinâmica aqui. A primeira delas, o Gal, né, que é o seu papel dos mais importantes aqui, que é o mais negligenciado, falando aqui do day trader, que é o gestor, tá? É o gestor do seu patrimônio. É aquele que, bom, os meninos falaram na aula passada, né? Quanto que eu tenho que colocar ali? Bom, tem que colocar às vezes $1.000, né? $500, né? Se não me engano. Mas aqui vamos supor que a gente pense aqui na B3. Eu tenho aqui R$ 5.000, por exemplo, para começar a operar. Só que, pô, eu fiz um curso esse ano e tal, fui pro simulador, fui pra Coterra, perdi e tal, mas eu tenho condição de alocar. Tô dando só um exemplo aqui para ficar mais concreto, tá, pessoal? Pensa 3, 2, 5. Mas esse é o meu patrimônio que, sim, se tudo der errado, eu perder isso em uma semana, em um dia, em uma operação, minha vida vai tocar, eu vou continuar fazendo o que eu preciso, ruim vai ser, eu posso chorar, espernear, bater, né, tentar brigar com a corretora, com a plataforma e tal, mas a vida sua vai seguir. Então a gente já faz essa ideia aqui. Você, inclusive, o que é muito comum dos traders, alguns que eu atendo que hoje já estão consistentes, eles dividem, olha, eu tenho já o que eu faço de day trade, de resultado de day trade, o que eu já projeto para o final do mês, um valor, né, dentro daquilo que aí entra o gerenciamento de risco, dentro daquilo que eu estou disposto a alocar, a gerenciar um risco, a aceitar a perda, daquilo que eu pretendo fazer, que eu posso fazer nesse valor. Você já tem o seu valor para o mês, né, uma ideia, e quando ele é alcançado, esse valor é retirado e vai para outros investimentos. Então, às vezes o trader está fazendo já swing trade em ações, está montando carteira, está comprando FII, sei lá. Ele está tirando do day trade e jogando no escopo maior. Por quê? Porque você não vai ficar montando casinha e aumentando ali fazendo pirâmide financeira ali dentro do seu próprio a conta na margem ali, né? Só aumentando, para que o seu risco implícito ali, que é o seu risco, que é a conta margem, você perder tudo. Vai tirando e alocando em outros pontos. Mas, enfim, o papel do gestor é justamente esse cara, essa pessoa que pensa no longo prazo. E o longo prazo da gente aqui, não estou falando em 2, 3 anos. Né? Muitas vezes o longo prazo aqui é pelo menos o seu mês. Eu gosto de quebrar em semanas, tá? Você fazer a sua avaliação sempre durante a semana, semanalmente. Você chega sexta-feira, você abre lá o teu relatório de performance e vai olhar como é que foi a sua semana. Abre o relatório de performance naquele completo, para doer mesmo, dependendo do que você fez, você vê toda ali a evolução do patrimônio, né? O tanto que desceu, o tanto que subiu, o tanto que você fechou todas as operações e faça essa análise. É como se você sentasse realmente você tivesse fosse um empregado. Você é um empregado do gestor, do papel do gestor. Que é a pessoa que sentaria do teu lado e falaria assim, tudo bem, meu caro, vamos lá. Deixa eu ver aqui as suas operações, como é que você fez e tal. Quem que é esse empregado aqui? É o outro de preto aqui. É o operador, que é justamente... Deixa eu caprichar na letra aqui. A letra já não é boa, se não caprichar, que é o operador, que é o trader. Esse aqui é quem clica, é quem aperta o botão. É esse que fica na frente da tela ali, que, bom, ele fez ali tem uma característica, foi acionado ali algum gatilho técnico dele, algum indicador, alguma coisa, que ele viu que ele tem que fazer a entrada, é o quem clica, que aperta. Esse aqui é o que mais sofre na parte emocional, tá? Mas sofre porque ele sofre no momento, na hora. Não que os outros aqui também não vão. Principalmente o gestor, que é aquele que às vezes vai doer ali na pele dele. Mas quem está mais sob a influência emocional é o operador. Então esse aqui a gente tem que tomar mais cuidado. Então esse é um papel que você exerce na hora que você está ali, 9, 5 da manhã, mercado aberto, funcionando, e você está ali para fazer as suas operações. Tá? E esse aqui, ele vai se reportar, mais vai se reportar principalmente para o gestor. O gestor está preocupado muitas vezes no que você fez durante essa semana. Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é fazer R$ 1.000 líquido no final da semana. Estou operando aqui 1, 2 contratos apenas. Chegar no final da semana com R$ 1.000 líquido. Ou, sei lá, operando 3 contratos aqui de dólar e chegar nesse valor. A nossa parte, que é o nosso papel de operador, ele vai estar ali. Tá? Às vezes vai fazer, fiz R$ 200 no dia, às vezes com 5 minutos. Tá? 9h15 da manhã você já fez 200, 210. O que você estava estimando? Fazer ali por volta de 150, por exemplo, então estimativo de ganho. Considerando a semana, que você vai perder um dia ali também, você fez ali 250, tal, pegou uma boa operação.
muitas vezes o que vai acontecer aqui? Aí vai entrar, principalmente, aquela sensação que parece que foi fácil. Ah, mas foi tranquilo, foi bom. Sei lá, fiz só que 2 operações, o mercado já pegou, foi no alvo, bonito e tal. O dia tá bom, tô tranquilo. Aqui, pessoal, isso tudo depende do seu outro conceito. Também, depois um dia a gente trabalha melhor, é esse que é da maturidade operacional. A maturidade operacional é um conceito também mais subjetivo, que não existe ele não está não diz respeito à sua idade e nem mesmo o tempo que você tem de mercado. Porque tem gente, às vezes, tem 1 ano de mercado, tem mais maturidade operacional de alguém que tem 3, 4. Por quê? Depende do tanto que você realmente está se aplicando para poder fazer que as mudanças, você consiga enxergar as mudanças que você está promovendo, os desafios que você está vencendo e tal, aos pouquinhos. E aí, né, dependendo do seu grau de maturidade, muitas vezes você pode fazer loss from top, você pode analisar, bom, o horário tá bom, tá cedo, eu tô bem, o mercado tá bom e tal. Aí sempre fazer um loss from top que já entra na parte de gerenciamento de risco. Como eu estava dizendo, a gente sempre tem que ter. O problema é que a parte do gerenciamento emocional que impede que esse gerenciamento de risco seja efetivado. Por quê? Você gere as suas emoções, você não inibe as suas emoções e nunca vai ser o objetivo de você não ter emoções. Mas você vai aprender a reconhecer, entender o que você é, gerenciar. Tem um trader que eu atendia já há um tempo, carioca, né? Então, se tiver algum carioca aí, os cariocas geralmente são os figuras. E eu sou mineiro, tá, pessoal? Eu tô falando aqui de Fortaleza, no Ceará, mas eu sou mineiro. Ele falava o seguinte: Celso, eu sou merdeiro. Eu sou merdeiro, eu sei que eu sou merdeiro, eu já vi que eu sou merdeiro. Então, isso a gente falava por quê? Ele tinha como um dos objetivos a serem atingidos, já explorando aí os desafios na parte comportamental, não passar no meio-dia. É chegar no meio-dia e fechar a plataforma. Então, o que ele tinha que fazer? No máximo meio-dia, ele tinha que fazer as operações. Ele deu o que deu, ele tinha que fechar, ele tinha que fazer outras coisas. Porque também isso, né, estatisticamente aí, a gente, na maioria, eu incluso, sabe que à tarde ou a gente aumenta a cagada, ou você converte aquilo que estava em positivo em muito negativo, ou às vezes só em negativo também, mas fica aquele sentimento de frustração. Ele falava isso: olha, eu reconheço, eu sou merdeiro, então eu, sabendo disso, na hora que chega o momento ali, meio-dia e tal, e às vezes, dependendo, eu tô com um bom resultado, vem aquela ideia de, pô, mas mais um tradezinho, mais não sei o que e tal. E esse é o operador. Ele fala assim: a pá do gestor dele é como se tocasse no ombro dele e fala assim: ó, chega, atingiu, beleza, fecha, sai da frente da tela, né? Já não tem no telefone nada, para continuar depois, e sai de casa, né? E ele sai, vai almoçar, vai fazer outras coisas e tal, e segue a vida dele fora da tela. Mas ele tem que sair, não dá aqueles pensamentos: ah, vou dar só uma olhadinha, vou tirar a senha aqui, mas vou ficar só olhando. Ah, a senha você põe em 3 segundos, sei lá, dependendo da sua expertise, em meio segundo você já colocou a senha e vai operar. Então, né, sai da tela, reconhece, né? Às vezes ele vai deixar de ser, né, segundo ele, merdeiro, no trade, né, especificamente, num processo, mas amanhã ele vai continuar sendo. Então, assim, hoje, né, é um dia de cada vez. Né? O Alexander Elder fala muito isso: um dia de cada vez. Hoje, eu ainda sou assim, eu me reconheço assim, por isso que eu vou fechar aqui e vou sair. Quem que fala isso para ele? O gestor. O gestor está preocupado com o que ele vai fazer no final do mês. Pode ser, como esse exemplo que eu dei, que eu tenha R$ 1.000 por semana, vamos supor, estou na conta real, estou operando e tal. Chegou no final do mês, não é que você vai fazer R$ 1.000, né, por semana ali, por exemplo, né, e você vai fazer 4.000, você vai perder também. 1.000 é o objetivo da tua semana, mas do teu mês. Pô, 50% disso, às vezes, já é o que o gestor já quer. Se eu tenho uma conta, vamos supor, como eu falei, você não coloca isso na corretora, mas eu tenho aqui meu patrimônio de 10.000. Pô, eu fiz 2, você fez 20%. O seu operador fala o seguinte: pô, o que eu faço com R$ 2.000 no final do mês? Então, o que eu faço? Às vezes pode ser menos, tá? Antes alguém fala: eu faço muita coisa. Tudo bem, sim, mas vamos pensar assim: se você fizesse, seu objetivo fosse fazer, então, numa conta de 1.000, você fez 100, você fez 10%. R$ 100, beleza, mas são 10%. Esse aqui, ele grita pra gente falando o seguinte na nossa cabeça: pô, eu não fiz nada. Resultado aqui, como eu falei, R$ 150. Mas beleza, R$ 150, vai embora muito rápido e tal. Então, assim, o que eu vou fazer com isso? Isso que eu via muita queixa do pessoal: o que eu faço só com 100 pila, com R$ 100? Não é isso. Quem fala aqui, quem tá aqui, ele está pensando assim: é 10%, meu cara. E isso envolve o resultado que você alcançou, a sua expertise, como que você fez. Estagiário, saúde. Pronto. O estagiário tá espirrando aqui do meu lado. Tá tranquilo aí, filho? Beleza.
Como que você fez isso, né? Você ter isso anotado ajuda bastante para você ler, para você fazer esse levantamento seu da semana, nos seus comportamentos, nos seus desafios que você trabalhou. No caso desse trader que eu brinquei, né? Real, né? O caso dele, reconhecer isso, né? A dificuldade para poder parar depois que ele alcançou o resultado, seja, né, no financeiro positivo e no negativo. E aí, como eu falei, entra a individualidade. Nesse caso, nem é tanto negativo, porque ele parava, ele honrava muito bem os stops dele. O problema dele é quando ele estava ganhando. Então, assim, ele até brincava, ó, ganhar dinheiro você sabe, você não sabe manter. Né? Então, o desafio dele é trabalhar isso. Então, ele vai vendo esse valor depois de um tempo operando. Ah, fechou um mês. Pô, peraí, fiz 20% da conta. Pode não significar o financeiro que eu quero viver para frente, né? Mas você só vai viver depois que você sobreviver, né, no mercado financeiro, né, de você conseguir sobreviver, você está evoluindo o teu patrimônio. Essa é a cabeça de um gestor. Ele tem que chegar e tem que ficar feliz com isso. O que às vezes eu pergunto para muitos traders no início, até quando dou aula e tal, nos treinamentos, pensa o seguinte: se você pegasse, a gente avalia a responsabilidade, tanto que você vendesse todo o teu patrimônio, pegasse, você tivesse que colocar numa pessoa que fosse exatamente igual a você, que fosse sua cópia, você colocaria todo o seu patrimônio na mão dessa pessoa para essa pessoa operar? Muitos falam, não, hoje não. Assim, eu não confio em mim hoje para pegar todo o patrimônio que eu tenho e operar. Eu tenho medo de mim, eu tenho medo de que eu vá perder isso tudo e depois passar dificuldade para minha família. Então, assim, sabendo disso, eu gerencio a cabeça do gestor, gerencio o meu risco, mas também para poder ir construindo essa autoconfiança. E para não ficar faltando aqui o último, né, que é o A, que é um outro ponto que a gente tem aqui, que é o analista. Tá? Quem que é o analista? Bom, é esse aqui que muitas vezes sofre em falar assim, pô, tracei aqui, no começo do dia lá, fiz os topos e fundos, tracei todas as linhas, tal, enfim, o mercado iniciou, né, aquele trade que eu estava vendo mais cedo, o Stormer falando, iniciou aqui que estava salivando, entrou, só que aí deu, né, 200 pontos, já saiu. Mesmo traçado o alvo lá de 2.000 pontos, por exemplo. Esse é o analista, é o cara que está fazendo, que está entendendo tecnicamente a cabeça funciona, mas quem quer dificuldade também, o que a gente falei aqui, que é o mais complicado da gente, que a gente tem que sempre trabalhar, é o lado aqui do nosso operador, porque esse aqui quem vai clicar, esse aqui vai enxergar, vai dizer, faz sentido essa operação, estou convicto, entra. E esse aqui tem que clicar e apertar. Então é um conflito aqui também. Tá? É essa de, o mercado foi, né, mas foi sem mim e tal. Então, assim, são pontos também que a gente vai trabalhando. O quanto que você, nesse momento, precisa trabalhar, e principalmente, tá, eu vou dar essa dica baseando empiricamente nos atendimentos, esse lado nosso aqui de gestor, de você ver seu capital aumentando, de muitas vezes você parar para ter um mês positivo, final do mês, aí nós estamos no dia 26, eu tenho um trader que chegou essa semana e falou assim, olha, não vou operar mais, vou esperar virar um mês. Logicamente, não faz sentido, racionalmente, porque se a gente tem mais uns 3 pregões, segunda, terça e quarta, são pregões normais, a pessoa pode fazer, só que se nós fôssemos racionais, né, simplesmente, nós não estaríamos aqui. E nem existiria mercado, tá? Porque o negócio não ia nem andar, as emoções são partes inerentes do mercado financeiro. E aí, né? Ele falou assim, não vou operar. Na verdade, ele não falou, quinta-feira. Ele falou assim, não vou operar mais a partir de quinta. Tá? Sexta eu não opero e só vou operar agora dia 1º. Porque eu nunca tive um mês positivo. Né? Nunca consegui fechar um mês positivo em quase 2 anos operando. Né? Então eu quero ter essa satisfação, essa sensação. Não é lógico, mas faz sentido. Por quê? Porque é a parte de você conquistar e aumentar a tua autoconfiança. Né? Então, pense nesse acrônimo aqui e coloque cada um desses aqui, principalmente o gestor seu, para conversar seriamente. Abre tua plataforma, pega os seus resultados ali semanalmente ou mensalmente, estão fechando o mês, e coloca isso. O seu operador, o cara que clica, que é ganancioso, que quer mais, que não sabe a hora de parar, que não respeita o seu gerenciamento e põe para conversar principalmente aí com o gestor, que é quem mais consegue entender que ao você gerar 10% da sua conta, nem que isso represente no final do mês R$ 100, você não está destruindo, né, 50% da tua conta. E isso para a gente, para a confiança, para você, não é só o valor, é como que você construiu, faz muito, muito sentido do ponto de vista psicológico, para te gerar esse sentimento de que, pô, tá funcionando. Eu não estou fazendo o que eu queria agora, mas eu estou criando e trabalhando competências em mim que está me ajudando, e reconhecendo muitas vezes. Eu sinto às vezes raiva, né, que eu estou pensando para caramba, que o mercado fez um movimento, fez sem mim. Analista gritando, pô, mas falei, entrasse lá, e o operador fica com medo. Você vai lá e não clica, mesmo você ter feito a análise. Aceita, espera um pouco, não vai clicar depois, mas pensa o seguinte, se você não fez a operação, às vezes até hesitou ali e tal, e a operação foi certeira, ao menos ela foi certeira, tá? Então a gente vai sempre enxergar o lado positivo do que a gente fez. Porque poderia ter dado, né? Aí você ficaria aliviado, não entrei, mas o mercado foi total contra.
Aí fica aliviado como se fosse uma coisa boa. Não porque o teu analista errou. O teu operador fez certo. Por sorte não entrou, mas a sua análise estava errada. Então, assim, é melhor você não entrar e suas análises estarem certas para a sua construção de confiança quando você foca nisso, do que estarem erradas, né? Mas, novamente, para a gente o que vale é perceber que você está fazendo, tá funcionando. Beleza? Eu vou passar da hora Legal, aí, galera. Celso. Muito bom, cara. Muito, muito bom. Esse assunto sempre é maravilhoso, né? Eu acho que todo mundo precisa dar atenção a essas questões, até porque o mercado, né? Assim, todos os professores, influencers, enfim, o pessoal que faz a educação no mercado diz: não, operar é 80% a parte emocional psicológica, né? Mas quando na prática você dá muito pouca atenção para esse seu lado de autoconhecimento, se entender, Exatamente. criar essa, Pouca essa gente investe, gestão. de fato, né? Celso, tem duas perguntas aqui. A gente está estourando já, Tá? mas eu vou colocar as duas numa mesma, né? É o Michel Martins e o Conrad Barbosa. Grande, fala, deixa eu rolar com a Crenças limitantes influenciam no psicológico do trader? Esse é do Michel. E do Conrad existe uma escala de maturidade emocional? São duas perguntas. Manda, responde uma de cada vez. Se você quiser eu repito, né? Não, Mas tranquilo, você é rápido aqui para não estourar nosso tempo. Vamos lá, não existe, tá? A escala objetiva de você medir isso, né? É uma um construto subjetivo. O que você tem para se avaliar, né? A tua maturidade é o que você está construindo. Aí tem que usar a ferramenta do diário emocional. Você tem que ir escrevendo e percebendo isso. É algo que eu falo que aí que quando dá aquela sensação de que as coisas estão funcionando, que tem que tomar cuidado para não partir para ganância. Mas você percebe que você está melhorando. Uma forma prática de você ver isso, eu sempre falo assim: se analisa 3 meses anteriores. Por que 3? Porque tem que escolher um prazo, não pode ser muito longo. Você analisa pelo menos 3 meses para trás de como que você era antes, do momento que você está hoje, como é que você estava operando, tá? E você vai ter uma ideia. A ideia é que você perceba-se bem maior, bem melhor, né? Você percebe que, ó, já implementei mudanças, há 3, há 5, há 6 meses atrás eu era outra cabeça, estava pensando de outra forma e tal. Eu vejo hoje que eu estou muito mais maduro. Como é que a gente avalia a nossa maturidade? Olhando para trás, né? Você olha para trás e você vai vendo as mudanças. Pô, lá eu era muito imaturo, fazia coisas que não tinha nada a ver, eu operava o telefone celular, fazia trade colocando como se fosse moeda no cassino. Então a gente vai se avaliando. E a outra pergunta foi de crenças limitantes. Sim, com certeza, elas são as que é você acreditar e dar uma interpretação. Eu prefiro te falar de distorções cognitivas, né, que tem mais a ver com a parte da própria psicologia em si, que você avalia muitas vezes são filtros errados, né, filtros que te atrapalham na sua tomada de decisão. Achar que não consegue. Tem muito trader que se sente mal quando está ganhando, por exemplo. Acho que não é merecedor. Claro, isso aí tudo é subjetivo, é cognitivo, tá? Não tem essa. Não faz porque quer, porque senão era fácil deixar de fazer. Mas ela percebe isso, pô, eu tô ganhando, né? Tô vendo aqui que eu tô para frente. Tanto é que, só um exemplo rápido aqui disso que eu falei do Gal, você percebe que quando às vezes, pô, hoje eu tive 2 dias seguidos de loss, por exemplo, quinta e sexta, pô, estopei os 2 dias. Mas você pega a semana, até mesmo na hora que você está operando, para poder parar. Pô, estopei aqui, e aí eu continuo, pô, mas eu sei que eu consigo recuperar. Mas não é disso que se trata, o operador. É você olhar pro teu mês ou para sua semana e você tá para frente. Então, por mais que você tenha tomado esse loss hoje e quer continuar, o operador quer ir para cima, o analista está vendo um monte de possibilidades ali, mas o seu gestor fala o seguinte: ó, o papel de gestor de você fala assim: você está obedecendo o seu gerenciamento de risco, sim, dói e tal, mas olha aqui, você está para frente. Então você não está perdendo dinheiro, você está ganhando. E isso faz parte desse processo. Então a gente vai trabalhando essas ideias de que as coisas não dão certo, nada funciona, se tira o escopo do dia ali, achando que aquele dia ali é uma catástrofe, né, que é uma das distorções que a gente também trabalha, mas atrapalha. Sim, né? Entender isso é parte do processo de se conhecer e aceitar, né, se comprometer com a mudança. legal, Celso, obrigado. Agora, para a gente finalizar, a gente está em todos os quadros, né, em todos os palestrantes, aquela dica das galáxias. O que você preparou para nós aí? Vamos lá, pessoal. É o seguinte, eu falei rapidamente nesse pouco tempo bastante coisa, mas a ideia é que vocês foquem no desenvolvimento de vocês. Então, assim, escolha um desafio por vez. Meu problema hoje é que eu sinto ansiedade, ou eu sou impulsivo, eu entro no momento errado da operação.
Eu fico olhando, depois que o mercado vai, fica aquela ansiedade vai crescendo. Então, assim, foque em você se sentir melhor para fazer as operações, fazer as operações no momento que você precisar. Mas ao mesmo tempo eu não respeito o stop. Bom, a gente vai começar sempre com a limitação da perda. Então você vai trocar, vamos trabalhar essa primeira. Depois, para quem tem muita ansiedade, não deixa as operações. Esse exemplo que eu dei lá, o mercado vai andar 2.000, o analista que fez o cálculo, mas o operador sai com 200. Tá, mas se você já trabalhou em você a parte de, olha, eu estou aceitando aqui o stop e tal, então escolha semanalmente, uma por mês, escreva qual está sendo o que você está trabalhando em você. Ah, eu estou trabalhando nisso, aceitação do stop. Beleza, então vamos assim, porque é um processo gradativo, você vai melhorando, algo que você melhora um ponto já te ajuda em outros, né? Eles vão se correlacionando. Então, escolha um, senão a gente vai ficar vendo um monte de problema e entra nisso de crenças limitantes ou distorções, que acha que tudo está dando errado, nada funciona para mim e tal. Vamos, por partes aí. Maravilha, Celso. Muito obrigado, de verdade, aí pela sua colaboração. Tamo junto, José. Assim, cara, é fantástico, né? Eu realmente vou reafirmar aqui. É um assunto que eu acho que deveria ter mais espaço, né? Em toda a formação, em todos os professores terem mais espaço para essa matéria que é de comportamento e psicologia do trader. Valeu, Celso. Maravilha. Beijão aí pra Nayara, pra Zoe, né? GG, deixa eu só fazer meu jabá aqui, que eu esqueci. Não, por favor, faça sempre. Pessoal, a gente está aqui no Black Friday, né? Já passou, foi ontem, mas ainda até amanhã, domingo, se você quiser, conheça lá, entre no psicologiafinanceira.com, sem BR, psicologiafinanceira.com, ou Instagram e tal, para você conhecer o treinamento, o TET, o treinamento emocional para traders, tá? Que é específico. Eu trabalho não só esse tema, mas tem lá mais umas 13 horas de conteúdo falando sobre essa parte emocional. A gente está com um desconto de 20%, né, da Black Friday, Black 20, até domingo, se não me engano. Beleza? Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho, entre lá. Valeu, galera. Super recomendo. Valeu, Celso, obrigado. E aqui, qual que é o seu Instagram? Melhor é o Psicologia Financeira, né? Financeira. É o melhor, Psicologia Financeira, @ Psicologia Financeira. Isso. Beleza. Quem quiser aí pode procurar o Dr. Celso aí, que vai ser muito bem atendido. Valeu. Valeu, pessoal.